Olá, paz a todos. Vamos falar sobre esse assunto. Como era a mesa da última ceia? Aqui nessa cena está mostrando uma sala que era chamada de triclinium, porque ali colocavam-se três tipos de móveis, tipo três divãs para refeições com almofadas ao redor, e eles se reclinavam a essas mesas para assim fazerem suas refeições. Então entendemos que na época de Jesus é possível que ele estivesse usando esse mesmo método, né? Essa mesma forma de fazer as suas refeições, porque era a cultura da época. Tal como hoje, nós em nossas casas temos as mesmas mesas que alguém do mundo tem, né? O mesmo formato de mesa. Então é possível que os judeus também tinham o mesmo formato de mesa que os romanos usavam na época. Aqui mais uma imagem, né? Aqui mais uma informação sobre o triclínio, né? Ali está com algumas informações em latim, que era composto por três alas: a ala esquerda, a ala do meio, a ala direita. E ele diz que deixava-se também um espaço para se colocar uma mesa no meio, para que ali o servo servisse a todos os convidados, como falamos anteriormente. E diz ali, o lugar mais destacado era o da esquerda, pois cada lado esquerdo tinha uma gaveta que ali facilitava, né, quem tivesse nessa parte do lado esquerdo ali. Então era um lado que tinha um luxo maior, digamos assim, e era onde tinha a comida mais abundante. Agora vamos ver qual era a ordem de honra dos convidados à mesa. A letra A ali indica o lado direito do anfitrião. Ali ficava o convidado de confiança do anfitrião, né? Aquele convidado mais íntimo. A letra B indica a própria posição que ficava o anfitrião. Lá o número 1, que é o lado esquerdo do anfitrião, ficava o convidado de honra, aquele convidado que o anfitrião queria ao seu lado ali para lhe dar as honras, porque era colocado ao seu lado. Todo mundo já iria entender que aquelas pessoas eram pessoas convidadas de honra do anfitrião. E lá na letra C ficava na última posição o lugar do servo mais humilde, né? Porque logo ali atrás ficava a porta de serviço para ir buscar ou não as coisas, né? Para o jantar. E aqui em Lucas capítulo 7, 37, vai nos colocar um pouco desse fato, né, deles estarem sentados com os pés para trás, né, como se eles estivessem reclinados à mesa, deitados com os pés para trás. Porque diz aqui, ó, no versículo 37, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E aí o 38 diz, e chegando por detrás aos seus pés, aqui é a cena, né? Ela enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Então Jesus estaria deitado, né? Apoiado-se na sua mão esquerda, e aqui os seus pés para fora da almofada. Por isso que ela teve acesso aos pés de Jesus. Porque se fosse uma mesa como hoje, ficaria difícil ela entrar embaixo da mesa, né? Para ter ali acesso aos pés de Jesus. Até mesmo porque as mesas antigamente, esse triclínio, ele tinha cerca de 30 centímetros de altura, mais ou menos. Um outro texto é Marcos 10, 37, aqui falando sobre a importância da mesa, né? Os judeus davam muita importância a essa questão de estar à mesa. E diz, e eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja que é a mesma posição de honra que eles estão querendo, porque era o costume da época, né? Quem estivesse à direita ou à esquerda do anfitrião, ou aquele mais importante que estivesse à mesa, eles eram considerados também importantes. Aqui eram João e Tiago fazendo esse pedido a Jesus. Um outro texto importante sobre isso é Jesus falando em Mateus 8:11 e diz, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Ou seja, assentar-se à mesa não significa ficar ali o tempo todo na mesa comendo, significa a posição de honra, de ser convidado a estar naquele local, naquela festa. Aqui, no caso, na festa no reino de Deus, né? Está participando do reino de Deus. Judas teve lugar de honra na mesa da ceia, né? João 13:1 vai dizer: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, até aquele último momento que ele estava com os 12, que era na ceia, ele os amou até o fim. Os 12, Judas estava incluído. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Veja que Jesus está chegando então e está falando que ele estava com um desejo muito grande de comer essa Páscoa, porque seria a última Páscoa, que ele estaria participando ali com o seu corpo terreno, com os discípulos. Lucas 22:19 vai dizer: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Por que ali o destaque depois da ceia? Porque eles primeiro ceiaram, eles primeiro comeram a Páscoa. Depois, Jesus instituiu a sua própria ceia, né? Porque ceia é comer. Então, eles participaram primeiro da Páscoa, normalmente como era feita, e no meio da Páscoa, com todos aqueles elementos, Jesus escolhe o pão e pega uma taça de vinho e institui a ceia, né? Institui ali a sua nova aliança. Por isso diz ali: tomou o cálice depois da ceia. Pedro estava na posição do servo mais humilde, que era perto da porta. Nós vamos ver o porquê que nós sabemos disso, né? Então, ali nesse momento, diz: aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. João 13:6-8. Então, aqui, depois da ceia, Jesus faz aquele momento ali do lava-pés, né? Nós já conhecemos. E aí Pedro diz essa informação, dá essa informação toda, porque ele estava na posição que ele que deveria fazer esse tipo de trabalho, por conta da posição de cada um na mesa. Aqui nós vamos ver isso com mais clareza. O formato da mesa da Páscoa e a posição dos discípulos nela. Vamos ver aqui que ela é aquele triclínio, né? E está aqui João, esse primeiro aqui, e eles se colocavam apoiando com o cotovelo esquerdo e os pés deitados para trás. Aqui está Jesus, já na posição de anfitrião, como falamos lá no começo, e aqui, numa posição honrosa, está Judas, logo do seu lado esquerdo, porque ali todos se apoiavam no seu cotovelo esquerdo e comiam com a mão direita, porque o judeu não usa a mão esquerda para alimentos, a mão esquerda é mais para higiene pessoal. Tudo faz mais com coisas honrosas com a mão direita, tipo a destra, né? Esta é a destra do Pai, esse é o meu braço direito, o meu filho da mão direita. Então vamos vendo aqui a distribuição dos discípulos na mesa da ceia. E aqui o último lugar, que é o lugar onde sentava Pedro. E aqui atrás provavelmente estava a porta para ter um acesso melhor para pegar os alimentos caso necessário. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi?
Ele disse: tu o disseste. Ou seja, você que está dizendo. É isso que Jesus quis dizer. Então ali já podemos entender que realmente Judas está do lado de Jesus, porque ele estava ali metendo a sua mão ao prato com Jesus. Como ele diz ali, o que põe comigo a mão no prato. Ou seja, Judas tinha que estar do lado de Jesus para estar colocando a mão no prato de Jesus. E Lucas 22, 24 em diante vai dizer: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ou seja, Jesus estava na posição de estar à mesa, sendo servido, e está como um anfitrião ali, muito mais ainda, né? O mestre, e ele se coloca como aquele que serve, para dar o exemplo a eles, né? De posicionamento na ceia. Ali, no caso, Pedro já deveria estar absorvendo esses tipos de ensinamento de Jesus. João 13, 23 em diante diz: ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. No caso aqui está falando de João. Vejam aqui nessa figura, seria este aqui, João. Jesus estaria aqui, aqui Judas e aqui os outros em diante, e este aqui seria o apóstolo Pedro. E aí com esta cena aqui, nós vamos entender melhor o versículo 24, que diz: então Simão Pedro fez sinal a João, né? Para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Então, desse lado de cá, Pedro faz um sinal a João, do outro lado, para perguntar a Jesus de quem era que Jesus estava falando, né? Quem era aquele que iria trair ao mestre. E aí o 25 diz: e inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Então, no caso aqui, João se inclina sobre o peito de Jesus. João está, então, com seu braço esquerdo na mesa. Jesus também com seu braço esquerdo na mesa, deitado, com os pés para trás. Então, João só se vira um pouco, inclinando-se assim, e pergunta a Jesus: quem é? E aí, versículo 26 diz: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Quando um anfitrião molha um pão e dá a alguém do seu lado, isso é um motivo de honra. Ali Jesus estava, de certa forma, tratando ainda Judas com honra, quem sabe, para fazer Judas pensar melhor no que estava fazendo, né? Judas se arrepender do que estava fazendo, porque Judas não era um predestinado a isso, né? Caiu sobre ele porque ele estava com a sua mente já distorcida, né? Ele tinha já maus hábitos, ele roubava a bolsa que era do ministério, onde tinha o dinheiro que sustentava o ministério de Jesus. Então, acabou que essa profecia achou lugar em Judas, né? Havia uma profecia de que aquele que sentava-se à mesa com Jesus lhe levantaria o calcanhar, lhe trairia. Então, Judas acabou se colocando nessa situação. E como lemos lá atrás que Jesus amou todos até o fim, então Jesus estava ali com Judas, né? Ainda amando ele, dando honra para ele e dando ali um bocado molhado. Tinha duas vertentes nisso, né? O bocado molhado simbolizava quem era o que trairia e ao mesmo tempo também estava dando honra a Judas. Versículo 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Agora
Jesus vai e fala com Satanás, que já estava em Judas, né? Judas não ficou ali com o seu rosto transformado, Judas não ficou como se tivesse um possesso, né? Daquela forma mais que a gente vê quando um demônio possui uma pessoa, que fica ele falando com voz do demônio, mas ao mesmo tempo que não tinha essas características, diz que Satanás entrou em Judas e ele saiu para vender Jesus. Ou seja, isso demonstra que é possível que Satanás esteja na pessoa, ela não vai se manifestar, mas ela vai sair e vai trair Jesus, ela vai vender Jesus. E aí João 13:30 vai dizer: e tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Então veja aqui nessa cena, apesar de estar numa outra configuração, a mesa, Judas não está aqui, mas a mesa com Jesus. E aí ele saiu e era de noite. É o momento em que Judas vai entrar em contato com os sacerdotes para pegar dinheiro dos sacerdotes e entregar Jesus. E aí logo depois dessa cena, Jesus vai falar muitas coisas com os seus discípulos, inclusive a questão de Pedro, que iria negar 3 vezes, toda aquela situação. E aí chega o momento em que, no versículo 30 do capítulo 26 de Mateus, diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Apesar de tudo que Jesus sabia que estava por vir, ele ainda louvou, ele ainda adorou a Deus. E depois ele caminha para o Monte das Oliveiras e ali o seu suor se torna em sangue, de tanta agonia que ele estava. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice, mas, contudo, faça a tua vontade. Então, terminando o nosso estudo, o formato é esse, da mesa da ceia da Páscoa. E a posição dos discípulos era esta aqui, né? Como colocamos aqui, estava João, Jesus, Judas, os outros discípulos, e possivelmente aqui na última posição estaria Pedro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te peço que deixe um like, isso nos ajuda bastante. Espero que você possa se inscrever em nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.